Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo, iniciando o nosso Evangelho no Lar, agradecer pela sua companhia, pedindo a Deus que esteja conosco e neste momento nós podemos entrar nas nossas meditações iniciais, tranquilizando o nosso sistema nervoso central, demonstrando ao nosso corpo físico que estamos em um local seguro de aprendizado e de agradecimento a Deus. Quero agradecer a vocês, pedir que ajude o canal, que possa curtir, comentar, ripar o canal, agora tem essa opção também aqui no Evangelho, compartilhar em grupos espíritas, de casas espíritas, vamos compartilhar o bem, levar o conhecimento ao próximo, sempre é muito bom. É também uma caridade moral. Emmanuel vai nos ensinar que a maior caridade que podemos fazer com o Espiritismo é então a sua divulgação. Então vamos divulgar o Espiritismo e também o cristianismo, o aprendizado espiritual que nós temos a cada domingo aqui. Quero agradecer ao pessoal que já está comentando, deixando também a sua curtida no chat. Agradecendo imensamente aqueles que estão aqui, que às vezes não comentam, mas que estão também nos ouvindo, irmãos e irmãs de todo o país. Vamos então para a nossa prece inicial, pedindo a autorização ao nosso mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, agradecendo que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair no erro, na tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Pai amado de infinita bondade, Mestre amigo Jesus, neste momento, pedindo autorização para iniciarmos este Evangelho e agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, quero também, Deus, pedir que direcione cada palavra, cada momento deste Evangelho, que as pessoas que aqui chegarem, ao vivo ou depois, possam receber as vibrações do nosso querido Evangelho, encarnados ou desencarnados, aonde quer que estejam ouvindo, que possam receber essas vibrações. Muito obrigado, Deus. Que assim seja e assim será. Iniciando o nosso Evangelho no Lar, mensagem do Livro Feliz da Joana de Ângeles. Ninguém colhe em seara alheia, que não haja semeado no que diz respeito aos valores morais. Cada um é herdeiro de si mesmo. Espírito imortal que é, evolui de etapa em etapa, como aluno em educandário de amor, repetindo a lição quando erra e sendo promovido quando acerta. Assim, numa existência dá prosseguimento ao que deixou interrompido na outra, corrige o que fez errado ou inicia uma experiência nova. O que, porém, não realizas por amor, a dor convocará a executar. Joana de Ângeles nos alertando aí sobre a lei de causa e efeito, iniciando aqui o nosso Evangelho, no qual nós estamos falando muito sobre a expansão consciencial, e uma das grandes leis que nós já temos contato, estamos tendo contato cada vez mais, é a lei de causa e efeito, muito popularmente conhecida, lei de ação e reação, mas lei de causa e efeito, ou seja, somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos contra nós mesmos e contra o outro. E a cada encarnação nós vamos tendo mais consciência dessa lei, aprimorando e compreendendo ela. Mas, como eu sempre falo, aqui na Terra nós não podemos mais usar a desculpa que não conhecemos essa lei. A lei de Deus é a lei de amor, mas também a lei de justiça que governa todos os planetas habitados, nos fala de uma lei de causa e efeito que a cada um segundo as suas obras, como também nos ensinou Jesus, a cada um segundo as suas escolhas. Cada escolha requer, sem dúvida alguma, uma reação. A partir do momento em que nós
aprendemos e começamos a escolher e compreender, nós vamos precisar fazer escolhas mais assertivas. O que seriam escolhas mais assertivas? Escolhas dentro do caminho do bem. Então, todo aquele aspirante à evolução espiritual necessita, sem dúvida, de fazer escolhas assertivas, ou seja, escolhas que estão dentro daquilo que nós aprendemos. Então, se você já conhece e já entende a espiritualidade, já está mais do que na hora de começar a fazer escolhas mais assertivas. E não adianta a gente falar, eu estou errando há tanto tempo e eu não tenho conhecimento, porque todos nós que estamos na Terra já temos acesso à lei de causa e efeito e todas as outras leis divinas. Ainda que tenhamos estudado de forma opaca, nós já compreendemos o que a espiritualidade superior veio para nos ensinar. Cristo veio nos ensinar a lei de amor e também deixar o manual claro para nós. A evolução precisa passar pelo viés do amor, do aprendizado de amar o próximo, porque todos somos um e todos precisamos entender isso o quanto antes. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui no Evangelho, nesses últimos meses, neste ano da nossa expansão consciencial, temos deixado um grande alerta para todos nós, para mim também, sobre as nossas escolhas. E aí, a gente entra no nosso tema do dia, que é o livre-arbítrio e a responsabilidade espiritual. Todos nós, então, temos o livre-arbítrio, o poder de decidir, de escolher, e vai nos informar nosso querido irmão Abraão, nas reuniões mediúnicas, que o poder de escolha é o que estabelece ao espírito o início da sua evolução. Quando nós somos, e aqui fazendo um paralelo, né, quando nós somos crianças, geralmente os nossos pais ali na primeira infância, que vai escolhendo para nós, a roupa qual nós vamos usar, a comida, eles vão nos ofertando ali. Cada vez que a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo mais chances de escolher, de colocar as nossas personalidades e os nossos gostos. Acontece assim também para o espírito. Quando ele vai evoluindo, ele começa a escolher. E é claro, a consciência nos chama a escolhas mais pontuais, mais assertivas e mais espirituais. Quando eu falo assertivas, pessoal, é as escolhas, seja o seu falar sim, sim ou não, não. É melhor você pensar muito antes de escolher, mas quando escolher, escolher com firmeza. Quantas pessoas, então, andando em companhias, às vezes, que não serve mais, faz escolhas que não queria fazer. Vai, como a gente fala muito, ir na escolha do bando, do coletivo. O aspirante à espiritualidade, ele não deve fazer escolhas baseadas no coletivo, porque muitas das vezes esse coletivo está hipnotizado, está indo por caminhos complexos e estranhos. E quando nós, enquanto espiritualistas, espíritas, fazemos escolhas mais pontuais, também somos criticados. Vou dar um exemplo simples, como a pessoa que inicia um processo de desintoxicação, não quer mais utilizar o álcool, por exemplo. Ela pode ser julgada por um grupo de amigos que ela tinha e que tinha esse consumo excessivo de álcool. Ela pode se sentir deslocada. A partir do momento, então, que ela entende que toda agressão ao organismo físico pode trazer uma consequência futura para ela, e ela inicia a fazer esse processo de desintoxicação ou de diminuição, né? A gente sabe que no espiritismo e na espiritualidade nós não somos proibidos de nada, a gente só conscientiza. Então, quando você tem a conscientização e a diminuição de algumas coisas que nos fazem mal, talvez já não vai mais nos caber certos tipos de amizade. E aqui, pessoal, não é para ser inimigo de ninguém, até mesmo porque aí vai em contraposto com o que a gente aprende no Evangelho, que é amar a todos. A gente pode, muitas das vezes, frequentar estes ambientes, sermos amigos, só que em alguns momentos a gente vai se sentindo deslocado. Por isso que muitas pessoas também, quando inicia esse processo de expansão consciencial, pode
parecer para a pessoa que está sozinho. A pessoa às vezes sente uma solidão. Muitas dessas pessoas também têm um outro tipo de reação, que é querer falar da espiritualidade para todos os amigos. Só que, pessoal, o acorde espiritual é algo muito individual, é algo psicológico. Então, às vezes, você vai explicar para um amigo seu, para uma amiga, para alguém da sua família, por que você parou de fazer o que você fazia antes. A pessoa não vai compreender naquele momento. Por isso que também, em alguns momentos, nós não compreendimos o que outras pessoas pararam de fazer. Então, neste momento, se você é uma pessoa que está parando, ou se você é alguém que está ouvindo o evangelho, que está observando alguém tentando melhorar, tenta não julgar, tenta orar por aquela pessoa. E também nós, enquanto espíritas, temos que trabalhar o nosso ego de não ficar julgando aqueles que ainda estão com essas dificuldades, nos seus vícios, nos seus problemas íntimos, porque também nós não sabemos o que aquela pessoa está passando. E aqui eu dei exemplo do álcool, e a gente pode falar de tantas outras drogas nas escolhas das nossas vidas, mas, pessoal, muitas pessoas às vezes ainda consomem o álcool, ainda têm a dificuldade de largar algumas substâncias, mas são pessoas que já estão evoluindo em outros caminhos espirituais. Às vezes elas ainda não diminuíram, não conseguiram diminuir essa substância, mas já estão parando, por exemplo, de julgar, já não fazem mais o mal, já evitam matar os animaizinhos, já evitam problematizar a vida no sentido de lei de causa e efeito, ou seja, parou de fazer coisas que poderiam ter ou trazer problemas para ela no futuro. E todos nós aqui na Terra ainda temos algum outro defeito. Nós vamos sempre, como eu falo aqui no Evangelho para vocês, comecem a diminuir aquilo que vocês têm maior facilidade primeiro, para ter um estímulo, e depois as coisas mais difíceis. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, mas em contrapartida, nós temos a responsabilidade espiritual. E Deus quis assim, porque um dia seremos espíritos evoluídos, um dia seremos espíritos que ajudará outros espíritos nas suas evoluções. Então nós temos que aprender muito a lei de amor e também o livre-arbítrio. Esse espírito, para evoluir, imagina que daqui a algumas décadas, ou muito mais, né, a gente esteja um pouco mais evoluído, está observando um espírito em evolução. Ele vai precisar ter as escolhas e errar muitas das vezes. Diante de um caminho, de dois caminhos, às vezes nós vamos precisar pegar o caminho errado para aprender. Porque lembra sempre do que eu ensino aqui, o aprendizado cognitivo, ele grava na memória. Então, às vezes, passar por um caminho que esteja com muitos buracos e pedras vai nos fazer aprender sobre o cognitivo. O que é isso, ele? A experiência, ela grava na nossa memória. Muito mais do que se eu chegar para vocês falarem, olha pessoal, não vai por aquele caminho não, porque tinha muitas pedras e muitos buracos. Muitas pessoas podem até me ouvir. Quem vai me ouvir talvez é que confia na minha palavra. E eu vou falar com vocês, não vão por esse caminho é bem complexo de ir. Mas alguns não ouvirão e sentirão o desejo de trilhar este caminho. E vão, naquele momento que trilhar o caminho, cair nos buracos, passar por pedras e vai viver a experiência, como foi ruim, como foi desconfortável, e aí já numa próxima vez vai escolher outro caminho. Assim também é no processo espiritual. Quantos de nós já ouvimos mais de centenas de palestras, já lemos centenas de livros, já ouvimos tantas informações, mas ainda assim persistimos em alguns tipos de erro, porque talvez não vivenciamos a experiência como ela é. Por isso que a Joana coloca aqui no início do texto que às vezes precisamos resgatar na dor, porque a dor ela é uma amiga silenciosa que vai nos fazer voltar novamente a trilhar o caminho do bem. Deus quer que evoluamos e Ele vai nos dando, nos ajudando, né, com as experiências a cada momento. A liberdade, então, ela é uma condição da nossa consciência. No Livro dos Espíritos, em especial, o livre-arbítrio ele não é apresentado como um privilégio superficial, mas como uma condição essencial da existência espiritual. A liberdade não surge como uma ausência, mas como possibilidade de escolha dentro de um campo de lei. A questão é, eu posso fazer tudo? Sim,
Mas o que eu estou fazendo com aquilo que me é permitido? Então a gente tem que avaliar. A partir do momento que a gente escolhe, como eu citei aqui, irmão Abraão, a gente vai ter um direcionamento. Bom, eu posso escolher entre isso ou aquilo, mas eu também tenho a consciência. O que vai ser melhor para mim no sentido espiritual que nós estamos falando aqui. Há uma maturidade quando a gente faz isso, ou seja, quando a gente escolhe de forma mais harmônica ou evitando que no futuro a gente possa ter que voltar, a gente está tendo aí um equilíbrio. Da mesma forma como a gente organizar, quando a gente vai organizar vamos dar o exemplo aqui de uma festa. Quando você organiza uma festa, você tem o cuidado, o carinho de verificar a quantidade de convidados, de verificar a quantidade de alimentos, de bebidas, aonde vai ser o local justamente para que na hora do evento não ocorra nenhum erro. Ah, William, mas mesmo assim pode ser que ocorra algum erro, sim. Mas quando você se programa, você evita muitos erros. Da mesma forma são as escolhas. Se eu deixo me levar também totalmente, sem escolhas, eu posso novamente errar. Ah, William, mas a gente entende e compreende com Kardec que nada é por acaso. Sim, a gente compreende isso. Mas a gente tem a nossa consciência espiritual. Se nós temos a nossa consciência, nós já temos um processo evolutivo. É claro que a espiritualidade amiga sempre está nos protegendo e protege aqueles também que estão na inconsciência e que têm que às vezes que passar por alguns desafios. Entenda que o que eu estou falando aqui é quanto mais liberdade de escolha, quanto mais consciência nessas escolhas, melhor vai ser o resultado final. E é por isso que na expansão de consciência é tão importante a gente aprender a escolher ambientes, por exemplo. Aí a gente pode falar de ambiente. Se você sabe que naquele ambiente vai te causar um desânimo, um medo, um mal-estar, vai ter ali espíritos talvez que você não queira conviver, por que você vai estar ali simplesmente para agradar alguém? Aí é o que? Você precisa trabalhar internamente o aprendizado de falar não, sem achar que vai magoar o outro. Se aquele ambiente já não está mais compactando, ou seja, chegando à sua vibração, você pode agradecer a pessoa gentilmente e falar, olha, eu não vou conseguir ir, muito obrigado, mas se impor em determinadas escolhas. Porque senão, imagina, você vai a um ambiente, você já sabia que lá seria uma vibração ruim, você já sabia que ia acontecer algo, e infelizmente você foi mesmo assim, e depois você colhe os frutos dessa escolha. É claro, a gente está falando aqui de ambientes, tem alguns que a gente tem que ir, por obrigações, sejam sociais, familiares, aí vem a nossa questão da proteção espiritual. A gente vê Jesus com a sua evolução espiritual, entrando e saindo de ambientes com uma facilidade imensa, porque a vibração dele estava muito mais alta do que qualquer ambiente. Então, se a gente for olhar o Evangelho, a gente via Jesus circulando no meio de diversas pessoas e ele conseguia. Então, quanto maior a nossa consciência, maior o nosso direcionamento e saber quem somos, nós vamos conseguir sim frequentar algum ambiente sem deixar que esse ambiente nos influencie. Isso é certo. Agora, enquanto você não consegue fazer isso, aqui é um alerta para quem não consegue fazer isso. Tenha cuidado, tenha sua proteção espiritual em dia, suas orações, evite certos ambientes, mas se você já está num patamar mais diferente, não tem tanto problema assim. Então, o livre-arbítrio, ele não é na nossa faixa evolutiva, tá, pessoal? Entenda isso. Uma independência absoluta. Então, é o livre-arbítrio, mas ainda não é 100%. Por quê? Existe uma diferença importante. A escolha pertence ao indivíduo. A escolha pertence a nós. Agora, a consequência pertence à lei divina. É aquilo que eu falei. Ah, William, então eu tenho livre-arbítrio, eu posso matar um animal inocente, eu posso fazer o mal a uma pessoa? Não. Você pode escolher fazer, mas há uma lei que rege o universo e que em algum momento você vai precisar prestar contas sobre aquilo que semeou sobre a Terra. Essa é uma lei educativa que nós ainda precisamos no nosso nível evolutivo. Quem dera se a gente não precisasse dela, né, pessoal? Se a gente pudesse fazer escolhas só no caminho do bem, deixar cada um viver
a experiência da vida, mas ainda não é assim que acontece. Então, a responsabilidade, ela tem que caminhar inevitavelmente junto com a nossa liberdade. Não pode ser separado, a gente tem que ter as duas abraçadas. É assim que a gente passa para os nossos filhos, principalmente na adolescência, iniciando a vida adulta ali. Quais os conselhos que nós dávamos, né, para os nossos filhos, ou quais os conselhos nós recebíamos? Vamos relembrar, né, na adolescência. Olha, você vai sair, mas cuidado com quem você vai sair. Cuidado com as escolhas. Olha só, hein, se você for beber, não pegue a moto, o carro. Ou seja, a gente ensina uma ordem para os nossos filhos, e Deus também, essa lei, né, de causa e efeito, ela está na nossa consciência. Todos nós já temos ela na nossa consciência e ela nos dirige de alguma forma. E quando a gente comete algo errado, essa consciência vem na hora nos chamar a atenção, acordar o nosso perispírito, acordar o nosso espírito. A gente leva ali um embate mesmo. Então, que é o que a gente chama, né, do arrependimento. E quanto mais rápido esse arrependimento, mais consciente esse espírito está. Bom que a gente não precise utilizá-lo, né? Então, voltando aí à adolescência, a gente tem um direcionamento dos pais. Olha, cuidado com quem você está andando, cuidado para qual rua você passa, cuidado aí com essa festa, quem vai nessa festa. Então, são as escolhas. E muitas das vezes, quando a gente chega na vida adulta, principalmente depois dos 28, 30, que a gente está mais consciente, que a gente está mais maduro, a gente fala, nossa, meu pai e minha mãe tinham razão, né? Eu não deveria ter andado com aquela turma, eu deveria ter sido mais cauteloso. Nossa, porque eu bebi tanto naquele dia e me deixei levar por essa fala, porque eu me deixei fazer tais escolhas, por que eu não fiz tal coisa, enfim, né? Aí vem o arrependimento. E esse aprendizado vai ficando no nosso inconsciente, sem dúvida. E aí quando a gente também tem a oportunidade de ser pai, mãe, né, ou quando a gente tem a oportunidade de ter alguém sobre a nossa responsabilidade, a gente acaba dando os mesmos conselhos. Bom seria, né, pessoal? Tem até um ditado popular, se conselho fosse bom não seria dado, seria cobrado, né? Com essa lógica aí de cobrar tudo que nós temos. Mas a verdade, eu acho que isso foi até inventado pelos espíritos inferiores, né? Porque na verdade o conselho, quando a gente ouve, não quer dizer que a gente vai seguir. Quer dizer que a gente está ouvindo alguém mais experiente, que trilhou um caminho parecido e que pode nos dar um aconselhamento. Olha, eu trilhei o mesmo caminho que você vai trilhar, toma cuidado com tal coisa. Assim é também nas profissões, né? Quando eu formei em psicologia, inclusive, os psicólogos, a profissão da psicologia tem uma orientação que o psicólogo deve recorrer a profissionais com mais experiências em algumas dúvidas. Então, por exemplo, se você está iniciando hoje a atender, se você formou em psicologia, é interessante que você ouça, né, que você faça uma supervisão clínica com um psicólogo que já atenda há 8 anos, há 10 anos, que tem uma experiência, uma formação. Às vezes você está saindo da faculdade, você vai fazer uma revisão clínica com alguém que já tem pós-graduação, mestrado, que já tem uma experiência clínica, e a pessoa vai falar com você, olha, esse caminho que você está indo, cuidado, né, vai com mais calma, você está pegando tantos pacientes, pegue tantos, enfim. A pessoa vai te orientar ali. Você vai seguir ou não, né? E também tem outras profissões. Quando você começa, às vezes, né? Quanto jovem chega numa empresa, acabou de formar, tá com o ego lá em cima, e você vai para um profissional que já tá lá há 15 anos, né? Que já tá lá na empresa há 15 anos, que já é formado há 15 anos, que já tem experiência na prática. Por quê? Como eu sempre falo com vocês, a experiência da prática, ela é muito maior. Eu sempre dou o exemplo aqui do carro. Não adianta vocês assistirem 100 videoaula de como dirigir, mas se você nunca entrar no carro, você nunca vai aprender a dirigir de fato. Você vai saber a teoria, a prática vocês não vão saber. Assim também é o livre-arbítrio. A gente precisa aprender na prática, mas nós podemos dar ouvido aos conselhos, sim. Então você que é jovem, por exemplo, chegou numa empresa, tem lá um profissional experiente, ainda que você venha com muitas modernidades na cabeça, da faculdade, de orientações novas, ok, saiba, pode colocar as suas opiniões, mas aprenda também que muitas coisas a prática vai te dar o verniz da sabedoria. Por isso que a gente tem tanto orgulho desses espíritos mais experientes que vieram nos ensinar algo. A gente pode falar aí, né, do Chico aqui no Brasil e tantos outros que vieram. É tão bom ouvir os conselhos desses espíritos, né? Então, a gente tem sempre quando, né, muitas das vezes nós indivíduos tentamos escapar da responsabilidade.
alegando que desconhecemos algo ou que foi por impulso. Ah, como a gente usa isso, né? Ah, foi o meu impulso animal, foi o meu instinto, foi a raiva. Mas, aí eu chamo a atenção de todos nós, né? Não é a evolução que nos faz dominar os instintos, inclusive, a gente já aprendeu aqui no Evangelho que o que? A emoção é passageira. Então tá sentindo uma raiva, tá sentindo medo, espere alguns minutos ou algumas horas. Ela vai passar. A emoção é passageira, agora a escolha é definitiva. Se você faz uma escolha errada no processo emocional, depois inevitavelmente você vai ter que arcar com as consequências dela. Então espere um pouco mais, respire, faça uma prece. Nós já temos ferramentas para lidar com a emoção. A emoção é algo do ser humano, nós precisamos dela como proteção, mas nós não precisamos entregar a ela. Então tá sentindo raiva? Respire, passa, saia de perto das pessoas. Quantas pessoas, eu ouço isso até em clínica. Ai, William, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu não tivesse respondido no momento de raiva, se eu não tivesse batido no momento de raiva, como eu queria voltar no tempo. Então, não tem como voltarmos no tempo. Uma escolha lançada, ela vai para a eternidade. Então, esteja consciente. Foi um impulso, a gente usa isso muito como desculpa. Então respire, acalme, não faça decisões, principalmente decisões que podem modificar a sua vida, estando num estado emocional descontrolado. E o Espiritismo, ele é firme com isso, tá, pessoal? Ou seja, os espíritos que trouxeram, através de Kardec, a informação, eles vão falando. À medida que o espírito evolui, diminui a possibilidade de ignorar essas questões. Então, se você já está numa fase de ignorar isso, você já está no processo evolutivo. Ou seja, calma aí, né? Eu estou fazendo uma escolha errada aqui. Então, fiquem atentos aí às repetições de padrão, sofrimentos recorrentes de escolhas erradas e também essa sensação de aprisionamento. Então, a gente precisa observar isso. A lei de causa e efeito, ela então vai ajudar. Ela vai estruturar o nosso livre-arbítrio. Cada escolha na nossa vida vai gerar um movimento. Lembra-se disso. Cada escolha pode modificar todo um todo. Quem já assistiu esses filmes e séries que falam muito sobre espiritualidade vai observar, né? Às vezes uma escolha que você deixa ou que você atrasa pode adiar várias questões na sua vida. Então, tenha consciência. William, então como fazer escolhas mais assertivas, mais pontuais? Faça sem estar no estado emocional desalinhado. Faça preces, peça orientação ao seu mentor. Todos nós temos um mentor, um anjo da guarda. O espírito não vai se materializar e falar o que você vai fazer ou não, porque eles não podem fazer isso, mas eles podem nos intuir, podem nos acalmar, podem nos ajudar, podem nos orientar. A gente vê lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, um espírito indo ao plano espiritual conversar com a sua avó. E a avó orienta ela, por exemplo, a parar de conviver com uma amiga que poderia destruir ela no futuro. Ela fala: minha filha, não está na sua programação reencarnatória isso, ore, não vá odiar essa sua amiga, só não conviva mais com ela, tenha cuidado, tenha cautela. Não é para você odiar, é apenas para você entender que dentro desse perfume, né, ela até usa um símbolo ali, dentro desse vidro de perfume há um líquido perigoso, e a neta amanhece apenas com um símbolo no psiquismo, né, ali uma cobra, um vidro de perfume quebrando. Então a gente tem que ficar atento também aos símbolos que nós temos da espiritualidade. Então começou a conviver com alguém, vai orando, vai percebendo a pessoa, né, vamos ter mais responsabilidade, vamos observar mais, vencer os nossos impulsos, né? E a gente pode, hoje a gente tem ferramentas para isso. Então, todas essas responsabilidades fazem parte da nossa evolução enquanto espírito. Lembra sempre, quanto mais evoluído você for, melhor vai ser as suas escolhas. E a gente está neste aprendizado constante. Tá bom, pessoal? Nós vamos então para a nossa meditação final, né? Já chegou aí a 30 minutos. O tema é muito importante, é muito grande, talvez a gente volte nele em outros momentos. Falar mais, né, sobre livre-arbítrio, sobre responsabilidade pessoal, sobre lei de causa e efeito, que está sendo tão ignorada, né, ultimamente.
As pessoas estão achando que vão fazer o mal, praticar a injustiça, aliás, praticar tudo de ruim que está tendo e não vai ter consequência nenhuma. Então, ainda que a justiça dos homens pode tardar, ainda que a justiça dos homens possa falhar, né? Os homens aqui na Terra possam conseguir seus benefícios, pagar bons advogados, tentar fugir, a lei de causa e efeito, ela é implacável para todos. Mas a gente não tem que fazer isso como uma vingança. Ah, olha lá, a lei de causa e efeito vai te pegar. Não, isso é uma consequência natural de todos os nossos atos. Assim também como aquele que planta flores e frutos no caminho vai colher flores e frutos. Aquele que semeia amor, caridade, não julgamento, ele vai colher amor, liberdade, não julgamento. Vai voltando, colhendo. Aquele que sai plantando, voltará colhendo os frutos. Aquele que planta a árvore estará no futuro colhendo a sombra, os ventos. Então, a gente também tem algo muito interessante na lei de causa e efeito, porque ela é neutra. Quem vai executar ela é as nossas escolhas. A partir do momento que fazemos escolhas mais assertivas, pode ter certeza, nós temos a proteção e colheremos bons frutos depois. Então vamos para a nossa meditação final. Esse é o momento da gente receber o passe, de meditarmos. Depois dessas informações tão valiosas que veio oriundas do plano espiritual, através da intuição, de sabermos escolher melhor, de aprendermos a falar não, a evitar locais que possam nos desregular, e quando tivermos que ir, manter as nossas vibrações elevadas, tomar cuidado com cada atitude das nossas vidas, nós vamos para este local, agradecendo a Deus, um local tranquilo, que a gente possa receber o passe, onde tem a água, flores, árvores, frutos. Nós vamos nos sentindo um pouco mais tranquilos, reorganizados mentalmente. Respirando profundamente, nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade. E aproxima-se de nós, neste momento, a equipe espiritual que vai ajudar neste passe. Lembrando, pessoal, nós podemos trazer mentalmente pessoas que estão precisando do passe, que estejam adoecidas, recém-desencarnadas, ou que estejam passando por uma situação em dificuldade, alguém que veio no seu pensamento, ou alguém da sociedade que você queira orar. Vamos fazer a caridade moral, trazer essa vibração para as pessoas. Agradecendo a Deus pela oportunidade única de estarmos aqui reencarnados, recebendo os bons fluidos, oriundos da natureza, oriundos de Deus, dessa corrente magnética. Nós vamos recebendo, trocando as nossas energias negativas pelas mais positivas, limpando o nosso perispírito. Em movimentos rítmicos, a gente faz essa limpeza. E você pode agradecer e fazer como Jesus nos ensinou. Peça. Vamos pedir também a Deus, a Jesus, a proteção, que possamos ter melhores escolhas nas nossas vidas, que possamos entender a lei de amor e a lei de causa e efeito a cada momento. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por tantos ensinamentos. E nós vamos já mais relaxados, tranquilizados, agradecer a experiência da vida e desse passe. Obrigado, Deus, por tudo. Enquanto eu faço a prece final, vocês vão recebendo mais fluidos. Vamos orar pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil. Ó Deus, Pai amado de infinita bondade, muito obrigado por tudo. Muito, muito obrigado por cada momento junto de nós e obrigado pela assistência espiritual que nós temos aqui neste Evangelho. Pelo direcionamento, muito obrigado. Obrigado, Deus, por cada passo guiado das nossas vidas. Neste momento nós pedimos por aqueles que estão ouvindo este Evangelho ao vivo ou gravado, de qualquer região do Brasil e do mundo, que eles possam receber o abraço espiritual. Muito obrigado por essa equipe. E vibramos agora, juntos num só pensamento para o nosso planeta e para o nosso Brasil.
Que a proteção espiritual possa estar com todos nós. Pedimos a intuição, direcionamento para os nossos líderes fazerem boas escolhas. Pedimos aos nossos líderes espirituais que possam intuí-los. Pedimos à espiritualidade amiga que possa estar a cada momento também nos intuindo para boas escolhas nas nossas vidas. Obrigado, Cristo Jesus, por essa energia tão balsâmica. Muito obrigado. Obrigado, Jesus. E neste momento, com muito amor, com muito carinho, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja e assim será. Vamos voltando lentamente, agradecendo a Deus, a Jesus. Pode voltar tranquilo, pessoal. Quero agradecer a vocês, ao pessoal que está curtindo, comentando aí no chat. Lembrando que no chat, pessoal, tem um coraçãozinho. Você curtindo ajuda também, ajuda bastante o canal aqui a entregar esse vídeo para mais pessoas. Eu agradeço. Quero pedir mais uma vez, vocês possam deixar aí os comentários, por favor, também, que ajuda a chegar. Hoje, acho que eu não falei no início, né? Hoje é dia 26 de abril do ano de 2026, finalizando o mês de abril, né? O último evangelho do mês de abril. Peço a vocês que possam comentar, deixar aí a sua mensagem, se este evangelho te ajudou, e compartilhar também. Hoje eu não vou mandar o abraço individual para cada um de vocês, devido ao tempo aqui a gente está um pouquinho atrasado, devido aos compromissos, mas eu quero agradecer imensamente, um abraço vibracional para cada um de vocês. Obrigado pelos comentários, deixa aí a cidade, o estado, o país, ou o que você está achando deste evangelho, que no próximo domingo eu leio e mando um abraço para vocês, tá bom? Muito obrigado, até o próximo domingo, se Deus quiser.
Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Obrigado pela sua presença, pedindo a gentileza que vocês possam curtir, comentar, deixe a cidade, o estado, o país que você ouve este Evangelho no Lar. Um comentário nos ajuda porque entrega para mais pessoas o vídeo. Se você puder também curtir o ao vivo no chat, a gente agradece imensamente a cada um de vocês. Aqueles que participam de grupos espíritas também, eu agradeço o compartilhamento, toda ajuda é muito bem-vinda. Lembrando que o nosso canal não é monetizado e a gente conta aí com a colaboração de vocês, curtindo, comentando e compartilhando. Quero agradecer a todos que me esperaram até às 8 horas hoje, muito obrigado. Não consegui chegar no horário às 6, para fazer o Evangelho no Lar. Mas vamos juntos começando este Evangelho. Hoje é dia 19 de abril do ano de 2026, agradecendo a Deus imensamente pela oportunidade de estarmos aqui. Sempre no início do Evangelho é o momento de demonstrarmos ao nosso corpo físico que nós estamos em um local seguro, tranquilo, que podemos confiar, pois agora nós vamos orar, nós vamos nos ligar a Deus, esquecer um pouco os problemas, as vicissitudes da vida. Vamos nos conectar com a espiritualidade superior. Respirando profundamente, nós vamos sentar confortavelmente e vamos pedir autorização ao nosso mestre e amigo Jesus, nosso querido irmão maior, para iniciarmos este Evangelho no Lar. Deus, Pai amado de infinita bondade, mais uma vez estamos aqui juntos, reunidos, em nome de Jesus, para aprendermos um pouco mais, conversarmos um pouco mais sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos do Espiritismo cristão. E agradecemos pela oportunidade de mais um dia encarnados, que nos ajuda tanto nas nossas evoluções. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus, e obrigado, espiritualidade amiga e superior. Pedimos que neste momento nos intua da melhor forma possível, esteja com cada um, aonde estiver ouvindo este Evangelho, ao vivo ou gravado, encarnado ou desencarnado, que possa receber as vibrações de amor e de luz. Muito obrigado. Vamos juntos então? Que assim seja e assim será. Ontem foi dia 18 de abril, comemoramos aqui no Brasil o Dia do Espiritismo, dia que marca a data da publicação do Livro dos Espíritos, 18 de abril do ano de 1857. Nós já temos aí 169 anos de publicação. Os nossos agradecimentos ao nosso querido Allan Kardec, que foi com muita coragem para a publicação desse livro, em meio àquele momento histórico, cultural, aonde falar sobre vida além da vida e principalmente sobre reencarnação, num outro contexto fora das religiões tradicionais, era sem dúvida um grande desafio, e foi um grande desafio para os primeiros que vieram falar sobre o Espiritismo no Brasil e no mundo. A gente tem que agradecer muito, lembrando que aqui no Brasil também os nossos pioneiros espíritas sofreram tantas perseguições de tantas pessoas, que depois muitas dessas pessoas que perseguiram o Espiritismo, ao desencarnar, foram até essas pessoas e pediram desculpas, porque os nossos queridos irmãos estavam falando ali a verdade, ou seja, ao chegar no plano espiritual, se depararam com a verdade. E é claro, a partir do momento que chega o Espiritismo aqui no mundo, no planeta Terra em 1857, marca uma grande questão para o planeta. Estávamos marcando o início de uma nova era, sim, porque estaríamos acordando, ou seja, tendo um golpe na nossa consciência, acordando mais a população de um modo geral, porque nós, de forma geral, quando algo novo surge no planeta, atinge todos os inconscientes. Ainda que a pessoa não acredite ou não pense sobre reencarnação, sobre vida além da vida,
em algum momento este conteúdo atingirá essa pessoa, seja inconsciente ou consciente. E nós sabemos então que o Espiritismo veio para trazer muitas questões na época para pensar, e ainda assim é. E lembrando, pessoal, como eu sempre falo aqui, leia Kardec. Importante a gente ler Kardec, principalmente se você não quer ler as obras todas de Kardec, dê prioridade para duas em especial, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sem dúvida alguma, você já vai ter aí muito aprendizado, principalmente porque o Livro dos Espíritos são perguntas e respostas, mais de 1000 ali perguntas que os Espíritos respondem com muito detalhe, dando muitas informações para nós, e o Evangelho também um guia muito prático através das palavras de Jesus, com a explicação espírita, o que a gente trabalha muito aqui no Evangelho no Lar. Mas é importante a gente ler o Livro dos Espíritos, mesmo que você não seja ou não se considere do Espiritismo. Se você hoje professa outra religião e está aqui no Evangelho ouvindo com a gente, não tem problema. Leia o Livro dos Espíritos, inclusive hoje a gente consegue baixá-lo gratuitamente. Tem também os audiobooks na internet que explicam, que leem as perguntas. Então é muito fácil hoje estudar o Livro dos Espíritos. Eu observo muitas pessoas na internet hoje que abrem para perguntas sobre a espiritualidade. Muitas dessas perguntas que vocês fazem para as pessoas na internet estão lá no Livro dos Espíritos, explicado detalhe a detalhe. O que acontece na vida além da vida, como são os processos de reencarnação, como são as vidas em outros planetas, como são os seres de outros planetas, as leis divinas ou naturais, inclusive hoje nós já vamos falando uma delas. Então, dedica ao estudo do Livro dos Espíritos. William, não tenho muito tempo para ler. Leia 2, 3 questões por dia, já vai te ajudar bastante a entender muito o plano espiritual. Hoje, continuando aqui o nosso trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente está falando um pouquinho de expansão consciencial, vamos então continuar sobre esse tema, e hoje nós vamos falar sobre o nosso progresso, uma parte que está lá no Livro dos Espíritos, para aumentar aí a nossa percepção espiritual sobre um todo. Lembrando que o progresso, então, ele é uma lei. Todos nós, todo ser que está aqui na Terra vai passar pelo seu progresso. Claro que não apenas em uma reencarnação, mas todo ser vivo, ele vai passar pela sua evolução. Tudo que tem vida não continuará no mesmo local. Então, você pode falar assim, William, eu não quero evoluir hoje. Ok, você vai estacionar. Mas vai chegar um momento que a vida vai te levar para frente. É como um rio. Quando sobe, quando chove muito, vem as correntes de água e limpa tudo em volta, modifica o ambiente em volta, assim é a lei do progresso. Ainda que você fique estacionado ali, em algum momento a água chega e fala com você, vai, anda um pouco, porque está na hora de evoluir. E esses momentos são geralmente momentos de mudança que nos ocorrem. Então, a lei de progresso não começa como um conceito filosófico, ela começa como uma experiência íntima de todos nós. Então, todos nós estamos vivendo uma lei de progresso constante. Claro que pode parecer para umas pessoas que em alguns casos a pessoa está muito lenta no seu processo evolutivo. Concordamos, tem pessoas que estão mais lentas sim, mas ainda assim tem progressos que são individuais e tem progressos que são coletivos. Então, quando vem algo que vai ajudar a coletividade, nos ajuda no nosso progresso. Então, é o que eu falei do Espiritismo, por exemplo. Ainda que uma pessoa não conheça o Espiritismo ou diz nunca ter conhecido o Espiritismo, ou que ainda realmente nunca tenha ouvido falar sobre reencarnação, ainda que várias religiões já falem, ainda que em vários locais do planeta fale, muito provavelmente essa pessoa em algum momento vai ter contato. É o que muitas pessoas falam, William, mas se Jesus ele é o governador do planeta, por que todas as culturas não conhecem? Ou seja, por que tem culturas que não conhecem o Cristo? De fato, pode ter culturas que não conhecem o modelo de Cristo que nós conhecemos aqui no Brasil ou em outros países. Mas, pessoal,
Nós temos que entender que Cristo é essência. A evolução, ela está na essência. Então, Cristo pode se manifestar em outras formas de entendimento. Então, talvez em certo país que Cristo não é reconhecido, algum grande espírito pode ter traduzido os ensinamentos do Cristo. Porque Cristo, no sentido de espírito evoluído, não tem o ego de ser reconhecido. Ah, Jesus... Não, ele quer que evoluamos enquanto seres em evolução. Ele quer que evoluamos em sociedade. A forma como essa mensagem vai chegar para as pessoas não importa. Ok? Compreendido isso? Então, a lei do progresso é uma lei divina. Todos nós vamos passar pelo progresso. Ainda repetindo que você falhou, hoje em dia eu ainda não sou evoluído, ok? Mas você já passou por várias etapas evolutivas durante as suas muitas reencarnações. Se você pudesse voltar há 300 anos atrás e observar como você estava ali naquele período, muito provavelmente você já mudou muitos hábitos, já mudou muitos pensamentos, porque a gente vai modificando, assim como na vida, né? A gente pode olhar a própria vida. Muito provavelmente quem está me ouvindo aí que tem 40 anos, por exemplo, se você voltar quando você tinha 30, você tinha um psiquismo, com 20 você tinha outro, com 10 outro, com 5 outro. A gente vai evoluindo, então a evolução, o progresso é uma lei. Tem os progressos minoritários, obviamente, das nossas vidas, e tem os majoritários, que são os progressos mais profundos espirituais. Então compreenda isso, que tudo quando eu falo aqui, pessoal, lei divina é uma lei que abrange todos os planetas, todos os filhos de Deus, não é só no planeta Terra. Então é uma lei divina. Se é uma lei divina, ela vai atingir a todos nós, ainda que demore, ainda que possa demorar. Então você pode estar olhando aí para o seu filho, por exemplo, e pensar, bom, será que o meu filho um dia vai ser um espírito altamente evoluído? Sim, mas pode ser que demore mais ou menos, a depender das escolhas, a depender de como esse espírito vai aceitar algumas informações que vão chegar até ele, ok? Na questão 777, sendo o estado da natureza ou da infância da humanidade, o homem é mais feliz neste estado? Claro que não, né, pessoal? Lembrando que a felicidade aqui na Terra, ela ainda não é completa. Nós temos momentos de felicidade, nós temos processos de felicidade, mas na Terra, ainda no estado emocional que nós estamos, diante das nossas provas e expiações, não é possível ter um estado de felicidade completo. Nós temos momentos de felicidade. Agora, nós podemos ter em nosso espírito um estado constante de bem-estar e felicidade, ainda que nós, enquanto seres humanos, estivermos passando por uma dificuldade, por um adoecimento, por uma limitação, por um problema físico ou espiritual. Então é diferente um estado constante de felicidade, que é aquele espírito que já consegue se ligar a Deus, aquele espírito que já consegue entrar em processo de aproximação com Deus, e aí esse espírito mantém um estado maior de felicidade. Então, tem espíritos que evoluem mais rápido. Quando os espíritos, aliás, quando Kardec pergunta essa parte da natureza, ele está falando nas primeiras encarnações que nós tivemos, quando o ser humano estava ainda numa brutalidade muito mais próximo da natureza, como é diferente hoje em dia. A lei do progresso, pessoal, ela já nos atingiu de alguma forma, nós já fomos atingidos, né? Basta olhar a nossa volta. Nós não somos como há 4 a 5 mil anos atrás, e é claro, ainda nós vamos progredir ainda mais, tá? O homem colhe em si mesmo a força para progredir, ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo, é o que a gente falou. E do mesmo modo,
É então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Isso aqui é muito interessante. Então, aí está a lógica de espíritos mais evoluídos reencarnarem ou encarnarem no meio de nós. Vou explicar a diferença. Reencarnarem porque podem ser espíritos que já reencarnaram muito aqui na Terra, que evoluíram, que chegaram no estado evolutivo e que voltam aqui para nos ensinar. Podemos dar um exemplo claro aqui, Adolfo Bezerra de Menezes, nosso querido amigo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes evoluiu muito. Hoje ele deve estar num patamar evolutivo que eu não sei dizer qual, mas um espírito bom. Bezerra pode fazer uma programação reencarnatória e reencarnar aqui na Terra para ajudar a população pelo meio social, pelo contato social que ele vai ter com as pessoas. De que maneira? Hoje, se Bezerra reencarnar, ele vai poder utilizar a internet, a televisão, muito provavelmente ele vai ficar conhecido como foi Chico Xavier. Então, como o Chico nos ajudou, além do contato físico, Chico escreveu livros, os livros ficaram conhecidos, Chico deu entrevistas, nessas entrevistas a gente tinha contato com os ensinamentos espíritas, e Chico é reconhecido até mesmo em locais não espíritas. Então, o Chico ele não veio só trazer a mensagem espírita, ele veio trazer a mensagem do amor, que é a mensagem de Jesus. Veja como que a mensagem de Jesus chega. Então, Jesus está conosco o tempo todo através das mensagens, ainda que uma comunidade não conheça Jesus. Então, Chico falava o quê? Do amor ao próximo, da caridade, ensinamentos do Cristo. Ele falou sobre reencarnação, sobre solidariedade, sobre amor aos animais. Todo esse exemplo do Chico, que até hoje repercute, eu fiquei feliz, muito feliz outro dia que eu vi vários jovens na internet falando sobre o Chico, jovens que não tiveram a oportunidade, né, de estar no momento que Chico estava aqui no planeta, porque Chico desencarnou já tem, né, mais de 20 anos, e esses jovens ali com 15, 16 falando muito do Chico. Então o exemplo continua ainda em várias outras gerações. Os livros do Chico ainda vão ajudar algumas outras gerações, os exemplos, assim como se Bezerra reencarnar agora na Terra. Reencarnar por quê, pessoal? Porque ele já encarnou na Terra e voltaria. Ele vai dar um exemplo para nós do que é ser cristão em essência. Assim também como pode vir espíritos de outros planetas mais evoluídos nos trazer uma mensagem, reencarnar aqui e nos trazer uma mensagem, um amparo. Tudo isso nos ajuda. Então, esses grandes espíritos que vêm, que reencarnam aqui na Terra, eles vêm para quê, em específico? Para acelerar o nosso progresso. Isso ocorre somente no meio religioso e espiritual? Não. Isso acontece no meio das ciências, da tecnologia, da saúde. Isso pode chegar em vários outros setores. Pode ser que algum missionário venha e reencarne nos campos, por exemplo, da política. Pode ter, ainda que a gente esteja tão desacreditado da política, pode vir um espírito evoluído, ir para o campo da política, nos ensinar como ser de fato um político bom, sem corrupção, enfim, tudo isso que a gente sonha. Esse momento, quando eu falo lei de progresso, nesses momentos, esses espíritos podem vir para nos ensinar o que não fazer, pelo menos, ou o que evitar, ou como prosseguir, né? São espíritos que nos ajudam de alguma forma, em geral, na sociedade. Me veio aqui na mente, pode vir como professor, William? Pode. Pode ser um professor que vai escrever um livro, ajudar outros professores. Então eu acho que já deu para entender. Na 780, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Essa pergunta aqui é muito interessante e importante nós diferenciarmos. E a resposta é não. Tá, pessoal? Podemos ter pessoas que evoluem mais rápido no intelectual e podemos ter outra que evolui mais rápido no moral. Emmanuel vai nos dizer através de Chico que para a evolução é preciso ter as duas asas, a intelectual e a moral. Então, eu sempre brinco quando eu ensino isso nas mocidades, eu falo, olha, se você não gosta de matemática, fica tranquilo, em algum momento você vai ter que gostar.
Se você não gosta de física, fica tranquilo, em algum momento você vai ter que gostar. Porque nós vamos ter que encarar essas matérias, vamos, em alguns momentos. Então, a evolução intelectual e a moral um dia vai chegar para todos. Ainda que você fale, William, nessa encarnação eu não quero nem pensar em matemática, tem dificuldade. Em uma outra, provavelmente, você vai vir para desenvolver. Então, nós vamos desenvolver as duas habilidades, a moral, a intelectual e a moral. Então, e os espíritos respondem, é a sua consequência, mas nem sempre o segue imediatamente. Olha o que os espíritos respondem aqui, né? Que interessante. Então, a consequência de uma evolução é a outra. Então, se você evolui moralmente, logo você vai querer evoluir intelectualmente. E se você evolui intelectualmente, logo você vai encontrar Deus. Como os muitos cientistas e filósofos, às vezes nessa encarnação encontram, ou encontram numa outra, né? Na pergunta 780, como o progresso intelectual pode levar ao progresso moral? Olha só, 780A. Fazendo que se compreenda o bem e o mal, o homem então pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. 780B. Nesses casos, como se explica que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Olha só, hein? Kardec pergunta aos espíritos, mas tem muito país aí que as pessoas têm uma intelectualidade alta, mas têm uma moral muito baixa. E aí os espíritos respondem, o progresso completo constitui o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, só o atingem gradualmente, enquanto o senso moral não se houver desenvolvido neles. Pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só se equilibram com o passar do tempo. Então, vai demandar tempo ainda. Ainda que você chegue, às vezes, numa casa, todo mundo é intelectual. Nossa, mãe, nossa, pessoas muito inteligentes, estudam muito, mas quando você vai ver, tá lá maltratando um animalzinho, tá sendo uma pessoa extremamente raivosa, preconceituosa, né? Não tá sendo caridoso, enfim, tá sendo ali uma pessoa totalmente complexa, né? Mas, lembrando que uma coisa que eu percebo, tá? Aqui uma opinião pessoal. Quando essa intelectualidade vem para o lado da filosofia, as pessoas costumam ir para moralidade muito rápido, porque a filosofia, independente do autor, fala muito de ética, fala muito de respeitar o outro, de entender o outro. Então, e nós sabemos, né, Kardec fala isso, que muitos filósofos vieram aí como missionários também. Aí também eu volto lá no início aqui do nosso evangelho, quando eu falo, ainda que um país não reconheça Jesus, ainda que um país não seja cristão, lá tem a mensagem do Cristo de alguma forma, ou por um filósofo, ou por um líder religioso, ou por uma figura que reencarnou lá. Tudo isso leva a mensagem do Cristo. Como eu falei, Cristo não tem esse ego, eu quero ser adorado. Não. Esse ego é nosso, pessoal. Esse ego está atrelado à matéria, a nossa pequeninez, esse ego de querer aparecer. Não, Cristo não. Cristo quer que a mensagem chegue, correto? Na 781, é permitido ao homem deter a marcha do progresso? Ou seja, o homem, independente do seu cargo aqui na Terra, pode parar o progresso? E os espíritos respondem, não. Mas pode entravá-lo algumas vezes. Olha que curioso. Então, lembrando ainda a nossa responsabilidade, né? Em alguns momentos, pode ser que nessa encarnação você não tenha um cargo de liderança, né? Um cargo aí muito alto, mas pode ser que amanhã você tenha. Então, não prenda o progresso, porque se você prender também você vai responder por esses atos. O progresso precisa continuar. Aqui, pessoal, nós estamos falando de progresso moral, intelectual, tá bom? 781. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha dos progressos e fazem que a humanidade retrograde? Pobres seres que vão ter que dar contas aí à lei do causa e efeito. Serão arrastados pela torrente que procuram deter. Olha só, hein? Então, e aí Kardec ainda coloca uma explicação aqui, ó. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de opor-se a ele.
é uma força viva que nas más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se tornam incompatíveis com o progresso, são aniquiladas juntamente com os que se esforçam por mantê-las. E assim será, até que o homem tenha posto suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos e não a imposição das leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Então, a explicação aí, né, dos espíritos, né, através de Kardec. Na 782, não há homens bem intencionados que entravam no progresso acreditando favorecê-lo, porque do ponto de vista em que se colocam, muitas vezes o veem onde ele não está. E aí os espíritos respondem: assemelham-se a pequenas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedirá de avançar. Olha só, hein, pessoal. Quem não entendeu aí que os espíritos respondeu, é como colocar, né, pequenas pedras em cima de um pneu de um caminhão, por exemplo. Ele vai passar, ainda que sejam pedras. E esses entraves das pessoas são como pedrinhas, né? Elas não vão parar a marcha do progresso. Porque, como eu disse e iniciei aqui, o progresso é uma lei divina. E na 783 os espíritos perguntam: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico-moral que o transforma. Olha que interessante, né? Então, muitas das coisas que está nos acontecendo agora, eu queria chegar nesse ponto aí, antes da gente terminar, muitos abalos físicos e espirituais servem para nos acordar e para melhorarmos a nossa relação com o planeta, a percepção de como nós vemos o planeta. Tudo isso serve de exemplo. Todos esses abalos sociais, físicos, políticos servem para nos acordar enquanto sociedade, para nos fazer pensar e repensar sobre novas questões que vamos ter que melhorar. Vou dar um exemplo claro aqui, que tivemos neste ano, as enchentes, né, que abalou aqui a região de Juiz de Fora, de Ubá. Nós tivemos também enchentes lá que acabaram infelizmente também prejudicando muito o pessoal do sul. Nós já tivemos aqui na região de Petrópolis, Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro, enfim. Todas essas regiões, quando acontece algo tem que ser modificado depois, ou nas construções das casas, né? O governo, a prefeitura, o governo do estado vai ter que pensar num melhor escoamento de água, não construir em determinados pontos que são mais fáceis de ceder as terras, enfim. Tudo isso, então, nós vamos ter que ter novos estudos, nós vamos ter que pensar em novas estratégias. Isso também faz parte do progresso intelectual, no caso, mas também tem o moral. Então, pessoal, muitos de vocês podem estar perguntando o que isso tem a ver com o nosso evangelho, né? O que isso nos ajuda, William? Isso nos consola? Consola. Consola porque muitas pessoas estão pensando assim: meu Deus, nesse processo de transição planetária, onde muitas pessoas talvez irão partir para reencarnar em outros planetas, e muitos de nós podemos pensar assim: mas e essas pessoas? Não terão oportunidade de progredir? Sim. Este ir para outros planetas que não estejam tão evoluídos é porque elas estarão indo para locais compatíveis com as vibrações, mas lá elas terão as mesmas oportunidades de evoluir. A lei do progresso chegará também lá no outro planeta. E muitos que estão aqui na Terra, que vão para outros planetas, poderão lá também ajudar na lei do progresso, porque já vão levar algum conhecimento que a Terra tem. Por exemplo, aqui na Terra nós já acessamos e conseguimos acessar o conhecimento para reproduzir a internet. Talvez nesse planeta ainda não tenha internet, ainda não tenha energia elétrica, ainda não tenha água encanada da mesma forma que nós temos aqui, que facilita a todos. Tudo isso pode ser levado para essa sociedade também pelo lado moral,
Podem ter pessoas aqui que não estão neste momento num patamar evolutivo, mas que podem levar muitos conhecimentos e podem ser usados pela espiritualidade superior lá no outro planeta, através da intuição, e levar um pouco o amor para os espíritos que estão reencarnando lá. Então, por isso que a lei do progresso, ela é uma lei universal, abrange todos os planetas, abrange a todos nós, e nos acalma por quê? Porque Deus não esquece nenhum dos seus filhos. Todos nós passaremos por esse progresso. E você está tendo a oportunidade de passar agora por esse processo. O processo de evolução única que estamos aqui na Terra. É um processo muito, muito, muito importante para todos nós, que precisamos valorizar. Nós demoramos muito para chegar neste ponto de entendimento, de entender o que é o plano espiritual, de entender a nossa força mental, de entender sobre a fé como nunca aconteceu neste planeta. Nós temos ferramentas aqui preciosas para o nosso estudo, além de livros, a internet, a tecnologia, que nós podemos hoje mesmo utilizar para nos ajudar. Então, pessoal, utilizem, aproveitem a lei do progresso e busque conhecimento ainda hoje. Isso sim faz parte da nossa expansão consciencial. Entender que ela vai chegar para todos, mas quando ela bater na sua porta, você tem que saber e abrir, porque ela vai chegar, o progresso vai chegar. Nós temos que aprender com este progresso. Vamos para a meditação final, pessoal? Quero agradecer mais uma vez a vocês, todos que estão aqui. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, pelos comentários. Eu vejo vocês comentando aí sempre no chat, sempre comentando também, mandando abraços. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Vamos para a meditação final. Lembrando que este tema, pessoal, não dá para abranger todo aqui, tá? É importante que vocês leiam no Livro dos Espíritos. Assistem também outros conteúdos. Aqui a gente só está pincelando no Evangelho para explicarmos um pouco sobre o tema do ano, que é a expansão consciencial na visão espírita. Vamos então até a Colônia das Águas hoje. Estamos pedindo autorização a Jesus, nos dirigindo até esta colônia que nos ampara sempre, que nos dá a graciosa parte das vibrações e que nos permite estar lá. Se você não conseguir ir até essa colônia mentalmente, receba os fluidos à distância. Mas nós vamos pedir a esses benfeitores que abram as portas para nós. Pedimos licença sempre que vamos entrar e agradecemos a espiritualidade amiga e superior deste local. Respirando profundamente, nós vamos entrar, chegar muito próximo às águas correntes dessa colônia. Não podemos nos aproximar muito para dentro da colônia, mas podemos ficar ali bem perto da entrada, onde passa um riacho, onde tem muitas flores, e é ali mesmo onde a espiritualidade nos ajuda, nos dando o passe, equilibrando o nosso perispírito. E nós já vamos iniciando então esse momento de passe. Você pode sentar, você pode entrar dentro da água e você pode pedir a Jesus que nos ajude neste momento. Peça com fé. Deus nos ampara a todos. Deus nos dá sempre a força para continuarmos. Oh Deus, muito obrigado. Obrigado por este momento tão único para nós, que é o Evangelho no Lar. Muito obrigado pela presença dos irmãos aqui que confiam no nosso trabalho. Queremos pedir, Deus, por todos que aqui estão chegando, encarnados ou desencarnados, que vão participar desse momento vibracional que é o passe, nessa limpeza perispiritual. E neste momento, pessoal, nós vamos trazer mentalmente alguém que esteja precisando das vibrações do Evangelho no Lar. Um irmão, uma irmã, encarnado ou desencarnado. Vamos vibrar por este irmão, por esta irmã. Trazendo no seu pensamento alguém que esteja precisando
pode ser o nome, o rosto, para receber este passe. Deixe que as águas correntes possam levar o que há de negativo em você e trazer o que há de positivo também do plano espiritual superior. Ó Deus, este momento tão importante para nós, muito obrigado. Obrigado por este momento de paz, Senhor. Esse momento que estamos aqui reunidos, recebendo os bons fluidos. Quantas pessoas que estão aqui neste momento. Eu peço por cada um deles. Peço também por aqueles que vieram aqui através da transmissão de pensamento dos nossos irmãos, que trouxeram espíritos para esta corrente. Que eles possam ser reenergizados, amparados. Ó Deus, nos dê força para a semana que se inicia, amparando a cada dia. Temos uma semana de feriado, muitas pessoas vão descansar, outras vão viajar, vão reencontrar familiares, amigos, vão a local turístico. Então a gente pede por cada um, diante das suas escolhas neste feriado, que possa ser escolhas conscientes, amparadas no amor de Deus. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade única de estarmos aqui neste Evangelho. Muito, muito obrigado. Obrigado pela nossa reencarnação e pela oportunidade da lei de progresso. Neste momento, pedimos autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente. Pode voltar no seu tempo, tranquilamente, agradecendo a Deus. Sentindo o seu corpo físico, a gente volta, mexendo as extremidades do corpo, os dedos, as mãos, respirando profundamente e agradecendo a Deus e a Jesus. Não esqueça de agradecer também aos nossos mentores amigos que sempre nos amparam. Muito, muito obrigado, espiritualidade amiga e superior. Vamos voltando, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que está aqui, muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuem deixando o nome aí, por favor, pessoal. O nome e os comentários nos ajudam tanto aqui no Evangelho a chegar a mais pessoas. E este tema é de suma importância para todos nós, né? Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, querida Branca Ramos, de São Paulo, capital. Deus te abençoe. Sônia Valéria, de Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Um abraço. Maria Cristina Carvalho Mota, um abraço, Deus te abençoe, da Bahia, né, minha amiga, de Salvador. Dani Marques, um abraço. Fatinha Viana, muito obrigado também, sempre nos ajudando aqui a compartilhar. Cristiane Antunes, de Rio Verde, em Goiás, obrigado. Ivanildo Araújo, um abraço, Deus abençoe. Delcle, um abraço. Lenice Pessoto, São Paulo, capital, um abraço, Deus abençoe. Marinalva, um abraço, não colocou a cidade. Joelma, um abraço, do sul de Minas. De Inconfidentes, do sul de Minas, um abraço. Beth Ferreira Gomes, também sempre aqui nos ajudando. Lucília Miranda, Deus abençoe. Rosângela Miranda, um abraço. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Um abraço, Ricardo Bermudes, da Alemanha. Ieda Alcântara, um abraço, amiga. Maria Cristante, de Praia Grande, em São Paulo. Miriam Nova, Rio de Janeiro, um abraço. Nossa querida amiga também, Kátia Paz, um abraço, amiga. Arlisson Silva, um abraço, Deus abençoe. Graça Lira, de João Pessoa, na Paraíba. Cristina Rodrigues de Jesus, Deus abençoe, minha amiga. Rosane Beatriz, um abraço. Viviane Antunes, de Campina do Monte Alegre, em São Paulo, Deus abençoe. Margarete Silva, acho que é Margarete Silva mesmo, se eu falei errado, me desculpa. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, na Bahia. Saulo, de Orlândia, em São Paulo, um abraço. De Rio Verde, a Natalícia Fonseca. Cássio Gargiolo, um abraço, amigo. Sueli Silva, de Adamantina, em São Paulo. Ana Martins, um abraço, Ana, de Cuiabá, no Mato Grosso. Rosa Maria também,
em Portugal, um abraço. Tiago de Oliveira, da Alemanha, um abraço, amigo, obrigado por compartilhar. Eduardo Silva, um abraço. Marisol de São Pedro, em São Paulo, acho que é isso mesmo, um abraço. Marielza Santos, um abraço. De Rio Grande do Norte, a cidade é Macau, um abraço. Sônia Marinho de Ilhabela, em São Paulo, Deus abençoe. Maria José Correia da Silva, do Rio de Janeiro, um abraço. Lara Brito, Teresópolis. Aline Silva, um abraço. Beatriz, um abraço de Vilhena, Rondônia, acho que é isso, né? Vilhena. Ângela Loures, um abraço. Daukler, na cidade dos Santos, em São Paulo. Maria, um abraço de São Paulo, na capital, Deus abençoe. Maria Horn, dos Estados Unidos. Miller Borges, de Osasco, em São Paulo, Deus abençoe. Marlene Leopoldina, um abraço. Alba Vasconcelos, um abraço. Marluce Santana de Souza, de Olinda, no Pernambuco, Deus abençoe. Luciana, um abraço. Creucide, um abraço. Cássio Gargiolo, um abraço. Elci Barreto, da Espanha, um abraço também, minha amiga. Deus te abençoe, tá? Pessoal, vamos terminando então o nosso Evangelho no Lar. Quero agradecer a vocês, como eu disse, né, feriadão aí prolongado, muitas pessoas vão viajar, vão descansar. Quem for aproveitar o feriado, aproveite, boas viagens. Quem for ficar em casa também curtindo, aproveite o feriado, bom descanso e até o próximo domingo, se Deus quiser.